Olá, turma! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão de Equipes de Alto Desempenho. Eu espero que todos estejam bem aí onde vocês estão, recebam o meu carinho e eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada à nossa disciplina, tá? Vocês sabem que vocês podem contar comigo nos meios que nós temos disponíveis aí, tá bom? Não fica com dúvida. Pode me consultar pelo e-mail, pelo Moodle, pelo nosso grupo do WhatsApp. Não fiquem com dúvida aí. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 3, no assunto ainda sobre liderança. Resgatando um pouquinho o que nós tratamos nessa unidade, que nós já vimos muita coisa na unidade 3, nós falamos sobre Indústria 4.0, e seu impacto aí no trabalho, nas relações de uma equipe. Nós falamos sobre liderança nas equipes de alto desempenho, mas começamos falando sobre a importância do autodesenvolvimento, do autoconhecimento do líder, para que depois ele possa desenvolver o membro da equipe. E de uma maneira geral nós falamos, também sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, a importância disso para o desenvolvimento pessoal e profissional. Nós falamos também sobre comunicação não violenta, e para isso eu peguei o livro do Rosenberg Marshall como base para a gente tratar da comunicação não violenta. E comunicação é um tema extremamente relevante e atual, algo que nós precisamos discutir, Um dos maiores problemas atualmente dentro das organizações são os ruídos na comunicação, ou seja, as falhas na comunicação, Muitos projetos não são concluídos, relacionamentos são destruídos, o clima organizacional ele pode ficar aí pesado, tóxico, por falha na comunicação, por ruído na comunicação, pela falta de habilidade das pessoas de se comunicarem, principalmente essa comunicação não violenta, Então nós falamos aí sobre esses passos, de acordo com o Marshall, para desenvolver essa comunicação não violenta no nosso dia a dia, tanto organizacional como no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais e familiares. Nós falamos na semana passada sobre empatia e a importância da empatia também no ambiente organizacional e também nas nossas relações, porque nós estamos falando de questões que não se aplicam não só ao ambiente profissional, mas às nossas relações, E que todas essas áreas elas estão também muito relacionadas, muito conectadas. Nós sabemos que o que acontece na nossa vida familiar, na nossa vida social, dependendo do que acontece, afeta sim o nosso trabalho. Então é bom que a gente melhore todas essas áreas, se for possível, gente? Então nós falamos sobre empatia, sobre como a empatia é importante na resolução de conflitos, para melhorar o clima organizacional, para o desenvolvimento da pessoa, para você dar feedback. Nós até vamos focar um pouquinho mais sobre isso. A empatia, ela é muito importante. E hoje nós vamos fechar esse tópico sobre liderança, falando sobre como ter conversas difíceis no ambiente de trabalho. Bora comigo nessa aula? Fica até o final? Bora lá? Então, nós falamos na semana passada sobre desenvolvendo empatia e hoje nós vamos falar sobre feedback e a questão da resolução de conflitos, mas focando em técnicas para conversas difíceis. A liderança é um processo ativo, não passivo. Como assim, professora? Quando nós falamos em ativo, nós estamos falando que a pessoa ela está constantemente agindo. Ela não observa as coisas e fica de braço cruzado como se a resolução fosse simplesmente surgir do passe de mágica, Como se fosse um milagre, as coisas fossem se resolver assim, por milagre. Não, o líder, ele é
ativo. Ele está sempre observando o que está acontecendo ali no contexto da sua equipe, no contexto da organização e que afeta o seu trabalho e o trabalho da sua equipe, e ele está buscando estratégias para resolver, para trazer soluções, para melhorar, para buscar novas formas de fazer, né? Para aumentar a produtividade, para melhorar ali a coesão da equipe. Ele não espera que as coisas se resolvam sozinho. A liderança, esse líder, ele não é aquele líder que ele foge do confronto. O líder, ele não foge do confronto, ele não se esconde, ele não abafa as coisas que estão acontecendo, esperando que aquilo tudo ali se resolva, que as pessoas esqueçam o que aconteceu e tudo volte ao normal. A liderança é um processo ativo. Gente, e ser líder dá trabalho. Porque às vezes as pessoas podem pensar só no status que o cargo da liderança traz. Eu queria tanto ser seu gestor, eu queria tanto ser o coordenador. Quer dizer, nós estamos falando de liderança. E aí, às vezes, quando as pessoas realmente ocupam esse cargo, a gente ouve, eu ouço muito isso. Nossa, eu não sabia que ser gestor era tão difícil, eu não sabia que ser coordenador era tão difícil. Quando eu estava do outro lado, eu achava que era bem mais fácil, eu achava que, tipo assim, né, que era tudo flores, mas não é. A liderança é um processo ativo, onde o líder ele precisa estar constantemente buscando estratégias para melhoria. Olha, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre feedback. E aí eu trouxe algumas coisas para a gente pensar e você vai aí do outro lado falar, nossa, realmente isso acontece. O líder, o gestor, ele desencoraja as pessoas quando ele não deixa os seus liderados, os membros ali da sua equipe, se expressarem, falar. Quando as pessoas começam a falar alguma coisa e ele interrompe, como se não fosse importante aquilo que a pessoa tem a dizer. Você já passou por isso? Você foi tentar falar alguma coisa para o seu gestor, para o seu líder, ou você como líder, né? Pensa em uma situação que talvez alguém tenha vindo falar alguma coisa com você e você já foi cortando a pessoa. Nós falamos sobre isso semana passada, não falamos? Que isso é um dos obstáculos da empatia. Isso, quando a pessoa já vem falando e você já vai cortando, você não deixa a pessoa falar e a pessoa ela vai ficando desencorajada. Quando a gente fala desencorajada, tem uma palavrinha que se encaixa melhor no ambiente profissional, ao invés de a gente falar desencorajado, nós vamos falar a pessoa fica desmotivada. E a falta de motivação no ambiente de trabalho, consequentemente, vai afetar sim a produtividade, a qualidade, os relacionamentos. E pode trazer então consequências muito prejudiciais, tanto para a pessoa que começa a desenvolver aquele sentimento negativo em relação ao líder e ao trabalho, como também para a organização, né, que vai sofrer com isso que a pessoa está enfrentando ali. Olha, nós falamos semana passada também da importância de você estar presente, totalmente presente, quando a pessoa está falando alguma coisa. E aí aqui, olha, de novo, olhar e escutar são apenas duas partes da liderança eficiente. Olhar e escutar é muito importante. Já é o início para você começar a praticar a empatia. Só que só isso não basta. Olha aqui, você deve prestar atenção todo momento sobre o que está acontecendo ali, naquele contexto da equipe, e também sobre a questão do relacionamento entre as pessoas. Então, gente, você deve estar presente. Nós devemos estar presente nessas relações que acontecem diariamente na equipe que a gente faz parte. Devemos estar presente, devemos estar prontos para escutar, não reprimindo, não cortando, para que não desenvolva essa desmotivação, mas nós também, você aí que é gestor ou que está treinando para ser gestor, não adianta só olhar e escutar. Tem um momento que você vai ter que falar, né? E esse falar é justamente o feedback que nós vamos tratar hoje. Mas destacando que o feedback você pode estar recebendo também o feedback, né? Você pode estar recebendo, assim como você pode estar dando feedback, ok?
E aí, olha, uma forma de expressar o que está acontecendo, de dar esse retorno para as pessoas, para os membros da equipe sobre o que está acontecendo ali, no contexto organizacional, no contexto da equipe, é justamente você expressar, né? O feedback é esse momento em que você vai expressar o seu ponto de vista como gestor em relação às questões que estão, as coisas que estão acontecendo e que podem ser melhoradas, né? Tenha diálogo com seus subordinados. Comunicação. A comunicação ela é importantíssima, pois o gestor, o que ele faz quando ele começa a desenvolver essa prática do diálogo e da comunicação? Ele abre as portas. Ele abre as portas para que as pessoas cheguem até ele. E isso vai realmente tornando as coisas mais fáceis. Porque com diálogo, com comunicação, com a empatia que nós vimos, na semana passada, isso aí pode ser uma estratégia para conseguir resolver os conflitos e alcançar estratégias para melhorar a produtividade. Então, a gente vai falar sobre pratique o feedback. Vocês se lembram que eu trouxe essa figura na semana passada sobre o processo da comunicação? Espero que sim. Nós temos aí vários elementos que compõem esse processo da comunicação. Nós falamos sobre isso na semana passada e hoje eu trouxe aqui só para resgatar o elemento que nós vamos tratar agora, que é o feedback. Olha então, o feedback, ele é justamente o que acontece, ele acontece depois que o receptor recebeu a mensagem do emissor, decodificou essa mensagem, e essa decodificação, ela acontece porque quem recebe a mensagem pode receber realmente do jeito que o emissor enviou, mas pode receber de um outro jeito por causa dos ruídos, das falhas na comunicação. Então, o emissor pode ter falado de um jeito que o receptor não entendeu. E ele vai tentar ali decodificar para entender, mas essa decodificação pode atrapalhar o entendimento real da mensagem. Então, quer dizer, eu uso palavras que o outro não entende, o outro vai tentar entender, mas ele pode receber aquela mensagem de uma maneira totalmente diferente. Preconceitos. Quando eu já tenho preconceito em relação a quem está falando, isso pode ser um ruído, uma barreira que vai fazer com que eu decodifique aquilo que a pessoa está falando de uma outra forma. Eu vejo aquela comunicação como agressiva, como às vezes nem foi, mas eu percebo isso por causa desses meus preconceitos, enfim. O canal não foi o melhor que eu utilizei, e aí a pessoa recebeu a mensagem, mas não recebeu realmente a mensagem que eu enviei, né? Ela recebeu uma outra mensagem, justamente por causa de todas essas barreiras. E aí o feedback, gente, é justamente o retorno da mensagem que o receptor recebeu para o emissor, para que o emissor se certifique de que o receptor entendeu ou não entendeu aquilo que ele recebeu. Esse feedback, ele é muito importante, nós vamos ver daqui a pouco essas vantagens, né, do feedback, mas ele é utilizado para avaliação de desempenho. Feedback, avaliação de desempenho, quer dizer, espera-se um determinado comportamento, uma determinada produtividade, qualidade em relação ao trabalho do profissional e de tempos em tempos, aqueles critérios que foram estabelecidos para aquele profissional, aqueles critérios são avaliados. E o gestor, o líder, ele precisa dar esse retorno. Olha, em relação a isso, nós esperávamos isso e, na verdade, ainda precisa melhorar isso, porque você alcançou esses resultados. Nós vamos ver essa questão ali do feedback, ok? Então, o feedback é esse retorno em relação ao que foi enviado do que se recebeu, ok? Faz parte do nosso processo de comunicação. E é importantíssimo, né, gente? Porque às vezes, eu não sei você, mas eu também ouço muita gente reclamando da falta de feedback. Às vezes é mandado embora sem nem saber por quê. Não teve o período do retorno. Porque o feedback, ele dá, nós vamos ver também, né? Ele dá essa oportunidade da pessoa melhorar. Vamos falar disso? Feedback.
considerada a principal ferramenta de medição de desempenho dentro de uma empresa e até mesmo fora dela. Por que até mesmo fora dela, gente? Porque nos nossos relacionamentos nós também temos expectativas em relação ao comportamento do outro, ao desempenho do outro, no papel que ele tem. Né? Não é assim? Você não tem aí uma expectativa em relação à sua mãe, à sua irmã, ao seu marido, ao seu filho? Na verdade, nós estamos sempre nesse processo de avaliação do outro, né? Nós falamos isso na semana passada, da questão da comunicação não violenta, porque justamente nós já temos essa tendência de avaliar e nós precisamos verificar os fatos antes de julgar e avaliar o outro, que isso pode realmente minar os relacionamentos. Mas o feedback, ele é essa ferramenta de medição de desempenho, porque aqui nós estamos falando de avaliação de funcionário, mas medição em relação à mensagem que foi enviada, ela foi entendida da maneira certa? Esse também é o feedback. Então, a sua aplicação, ela contribui para quê? Olha, orientar funcionários e dar oportunidades para que ele entenda o que está acontecendo em relação ao seu trabalho, ao desenvolvimento do seu trabalho, o que ele precisa melhorar, o que está bom, né? Nossa, porque o feedback, ele não é somente o puxão de orelha, né? Porque muita gente só vê o feedback como puxão de orelha e talvez as pessoas realmente vejam como puxão de orelha porque é só isso que é praticado, né? Então quer dizer, eu quero conversar com você, fulano, lá na empresa. Fulano, vem cá que eu preciso conversar com você. E aí na hora que você chega lá na sala do chefe é só puxão de orelha, feedback é só, porque isso você fez errado, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei o que, por que você fez isso? Então, esse feedback, ele passa a ser aquele momento de tensão, né? Essas reuniões de feedback, mas o feedback não é só isso, o feedback é um momento de você apontar também as coisas boas que o profissional tá fazendo. O que tem de bom, como que o trabalho dele tem se desenvolvido e o que precisa melhorar. Porque quando nós focamos só nos pontos negativos, gente, isso com certeza trará desmotivação para o funcionário, para qualquer pessoa. A pessoa ela vai começar a pensar que ela só faz coisa errada, que não tem nada bom naquele trabalho dela, quando você só foca o ruim. Então, é preciso focar os pontos positivos também, né? Porque o feedback, ele representa tanto uma crítica positiva quanto uma crítica negativa, não é só negativa. Então, o seu objetivo principal, olha aqui, gente, reforçar as qualidades. Então, você começa dando um feedback para um funcionário, para um membro da equipe, reforçando as qualidades. Eu tive uma experiência muito boa numa empresa que eu trabalhava, e é até muito coerente, porque eu trabalhava no setor da qualidade e os nossos feedbacks com os gestores, nós tínhamos uma linha de hierarquia, tinha muitos líderes, né? Tinha coordenador, tinha gerente, tinha diretor, eram muitos líderes e todos eles davam feedback pra gente. Mas a prática do feedback lá era assim, gente, reforça a qualidade e depois aponta ponto de melhoria que contribui para o crescimento profissional. Então, eu sempre saía daquelas reuniões ali, que eu sabia que era reunião de feedback, que já eram reuniões programadas, eu esperava por aquilo de uma maneira positiva e eu saía dali também de uma maneira positiva, porque eu sabia que aquele era o momento de ser apontado para mim as coisas que eu estava fazendo bem, aquilo que eu estava fazendo bem feito, as minhas qualidades que às vezes eu nem percebia, e aquele era o momento de apontar esses pontos positivos, e aquele era o momento também de me ajudar, de estabelecer estratégias conjuntamente, em conjunto, para melhorar aqueles pontos negativos. Então não era um momento de tensão, um momento de ai meu Deus do céu, vou ter uma conversa com o meu chefe, não. Era realmente um momento de crescimento. A gente precisa desenvolver isso. O feedback, turma, ele produz retornos e consequência.
O retorno, ele proporciona o aprendizado, é uma ferramenta de aprendizado. Por quê? Quando você fala para o seu funcionário o que ele precisa melhorar, os pontos de melhoria, e isso sendo específico, você dá oportunidade para ele de melhorar, de ter consciência daquilo que ele precisa desenvolver, dá oportunidade para que ele possa buscar aprendizado. Agora, quando eu falo, gente, que precisa ser específico, porque, olha, eu não sei se você já passou por essa situação de alguém falar assim para você, olha, você precisa melhorar, isso aqui tá muito ruim. Gente, tá muito ruim, é o que nós falamos semana passada sobre... há 2 semanas atrás, provavelmente, quando nós estávamos falando de comunicação não violenta, quando nós falamos da questão da clareza em relação ao que o outro está fazendo, né? Tá muito ruim por quê? O que especificamente aconteceu? Qual o fato específico que aconteceu que tá ruim? Ah, seu comportamento tá péssimo. Qual o fato específico que aconteceu para que você considerasse, avaliasse o comportamento péssimo? Você precisa ser específico no feedback, né? E junto com essa clareza e essa especificidade em relação aos apontamentos, aí sim, ó, considera lá a comunicação não verbal. Expressa o sentimento, a necessidade que está por detrás daquilo que você está falando e faça o pedido específico também. Então, aponta o fato, expressa aí sentimento e necessidade por detrás daquilo e o pedido claro. Precisa melhorar, então, nisso, nisso, nisso e nisso. Especificamente, mostrando os fatos, tá, gente? Vamos sair dessa área subjetiva e que traz tanta confusão, tá bom? Se você não viu a aula de comunicação não violenta, veja. Não perde essa oportunidade, não, gente. É muito interessante. Então, trouxe o retorno, eu propiciei, então, a oportunidade de aprendizado. E essa oportunidade que eu propiciei ao funcionário, ela vai trazer uma consequência, se ela for feita de maneira certa, né? Se essa fase aí for tratada da maneira correta, nós vamos ver também um pouquinho disso para frente. Tá ligada à motivação, a consequência é motivação. Por quê? Porque o funcionário, ele recebeu uma ajuda para melhorar, para se desenvolver, uma crítica construtiva. E isso sim pode auxiliá-lo a se sentir motivado. É o exemplo que eu dei no slide passado. E você pode pensar aí também numa situação de feedback, um feedback que você consegue identificar que foi feito da maneira correta, né? E aí você saiu dali realmente melhor. E uma outra situação também que você ficou muito desmotivado. Pensa aí. Para que o feedback realmente seja útil, quando a gente fala útil, é que ele atenda aquelas consequências que se espera de um feedback, que ele traga motivação, que ele realmente possa trazer aquelas melhorias que se espera, que ele possa resolver situações que se espera, porque eu apontei aquilo que precisa ser resolvido. O feedback ele precisa seguir alguns critérios. Eu já falei alguma coisinha nos slides passados, mas aqui eu vou ser muito específica em relação a esses critérios do feedback. Então, quer dizer, não é simplesmente você chamar a pessoa para conversar e soltar o que vem à sua mente naquele momento. Não. Você precisa de um planejamento para esse feedback. Começa pelo planejamento, porque aí você vai conseguir estabelecer. O feedback tem que ser descritivo, que tenha a essência do tema. Ou seja, eu preciso deixar claro para o outro sobre o que vai ser tratado naquela conversa, naquela reunião de feedback. Nós trataremos sobre o quê? Não pode deixar, gente, tudo assim tão amplo. Precisa, então, esclarecer sobre o tema, descrever sobre o que você fará. Olha, a reunião de hoje, o feedback de hoje, ou vai ser com a equipe ou vai ser individual, será para tratar sobre as metas do mês, as metas que não foram alcançadas do mês tal. Específico. Olha, essa descrição, ela já até
anda aí com essa especificidade que você vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mostrando objetividade, gente, também mostrando os fatos. Nós vamos falar sobre metas. Se você vai falar sobre metas, então, para essa reunião, leva lá o gráfico, o relatório, para que você seja bem específico sobre o que foi alcançado, o que não foi alcançado, e o que não foi alcançado, por que não foi, o que precisa ser melhorado. Precisa ser compatível. Compatível, gente, compatível quer dizer, esse feedback, ele precisa falar tanto da necessidade do comunicador, ele precisa tanto estar relacionado a uma necessidade do comunicador como do receptor. Como assim? O receptor, ele também precisa enxergar a necessidade da mudança que o comunicador está percebendo. Então, o comunicador chega e fala assim, eu preciso que você sorria mais no trabalho. E aí o receptor vira e fala assim, o que tem a ver sorrir com o meu trabalho? Eu tô aqui quietinho na minha, eu fico sozinho aqui, eu preciso sorrir para quê? Para quem? Quer dizer, não está compatível com a necessidade do receptor. Talvez essa questão da compatibilidade, se for alguma coisa que você já sabe que o outro pode ter essa resistência a aceitar, você precisa de fatos e de objetividade para mostrar para o outro por que ele precisa. Porque se for só uma coisa relacionada a uma vontade sua, que não tem nada a ver realmente com com o trabalho e com a equipe, vai ficar muito difícil para que ele receba esse feedback, ok? Dirigido. Não vale aquele negócio de você falar para todo mundo, sabe, gente? Aí o gestor, porque dá o feedback, a gente vai ver, ter conversas difíceis é difícil, né? Ter conversas é difícil. E conversas difíceis, mais difícil ainda. Aí vamos fazer o seguinte, aí eu não vou falar especificamente pro fulano, não. Aí eu vou e começo a jogar indireta. Olha, gente, não é todo mundo, mas aconteceu isso, isso, isso. A gente precisa que melhore isso, isso, isso. Gente, quem já não passou por essa situação de receber um e-mail, de participar de uma reunião que não estava entendendo nada, porque nem sabia por que estava participando daquela reunião, de alguma coisa que aconteceu que você nem sabia o que era. Você fala, gente, mas eu não fiz isso. Sabe aquele puxão de orelha geral, porque a pessoa não quer chamar especificamente quem fez alguma coisa que precisa ser melhorada e ela fala para todo mundo? Gente, isso, o que acontece? Deixa quem está ali trabalhando, fazendo as coisas da forma que a empresa espera, quem está ali fazendo com qualidade, quem está produzindo, fica desmotivado. Fala, olha, não tem reconhecimento nenhum, porque, olha, na hora de chamar a atenção, coloca todo mundo no mesmo balaio e pronto, e chama a atenção de todo mundo. Faz isso não, gente. Feedback dirigido para quem realmente precisa. Tanto no que for em relação a apontar melhorias, como apontar pontos a serem desenvolvidos. Seja dirigido. Solicitado. Sempre estar disponível quando solicitado. Olha que legal esse feedback. O gestor sempre está pronto a dar o retorno para o funcionário quando ele pedir. Né? Que não seja também só naquela reunião programada e pronto. Oportuno, para que haja fluência no relacionamento. Oportuno é aquele feedback que você percebe. Oportuno não é oportunidade, gente? Você percebe em uma situação a oportunidade de dar um feedback para melhorar aquelas relações ali. Entendeu? Então tem que ficar de olho também na oportunidade, não deixar a oportunidade passar. Então esse é o momento de eu elogiar. Olha, não perde a oportunidade de elogiar. Não perde. Oportuno. É um feedback positivo. E aí você vai construindo esse relacionamento. Porque você sempre está ali apontando pontos positivos e aí quando precisa apontar também algum ponto de melhoria, a pessoa está aberta àquilo ali. Porque ela percebe que você não é aquele que sempre está só colocando ela para baixo, só vendo o que é ruim, né? Então, oportuno é que você não perca as oportunidades de dar esse feedback, ok? E esclarecido. Olha, esse esclarecido quer dizer, o outro lado precisa saber exatamente do que se trata esse feedback.
Vocês percebem que isso anda junto lá também com o específico, com o descritivo? Mas a questão do esclarecido é justamente você procurar uma linguagem, um canal, para que o outro consiga entender claramente aquela mensagem que você está enviando. Porque você pode ter sido descritivo, você pode ter sido específico, mas talvez você tenha escolhido um modo de passar a mensagem que o outro não entendeu. Então, na verdade, você acabou perdendo essa conexão com o receptor do feedback. Você foi específico, mas eu fui específico, eu mostrei os gráficos, mas o outro não entendeu nada do gráfico. Foi claro? Não foi. Foi objetivo? Foi, mas não foi claro. Já não passou por isso, não? Diante de um gráfico ou de uma mensagem que você fala, gente, o que quer dizer isso? Então, não foi assertivo porque o outro não entendeu. Ok? Turma, então é preciso entender o seguinte: a questão não é só dar o feedback, mas dar o feedback da maneira adequada, porque só dessa forma é que vai reforçar comportamentos e desempenhos desejados. Porque senão você pode dar um tiro no pé. Aquele ditado que a gente fala, dê um tiro no próprio pé, quer dizer, você pode, na verdade, piorar comportamento e desempenho se você não conseguir dar esse feedback seguindo aqueles critérios que a gente falou. Então, o outro, ao invés de se sentir motivado, ele pode se sentir desmotivado. Ele pode se sentir atingido de maneira negativa por você. Então, vamos ter cuidado nessa hora do feedback, ok? Conversas difíceis. Vamos lá? Algumas técnicas para ter conversas difíceis? Olha, aqui vem falando assim, ó, muitos líderes, eles evitam essas conversas difíceis, não é? Você aí como líder, você já evitou uma conversa difícil? Ou como membro de uma equipe, você já evitou uma conversa difícil? No trabalho da escola, da faculdade, você já evitou uma conversa difícil? Gente, não me engano, tenho certeza que sim. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos escondemos, nós evitamos, nós fugimos daquele confronto, né? Uma conversa, mas essas conversas elas são realmente necessárias. Nós estamos falando aqui de liderança, o feedback ele é necessário, né? Então tem que ter coragem, né? O líder ele precisa realmente assumir o controle da situação e ter confiança para que ele possa ter essas conversas difíceis. Esse feedback muitas vezes está relacionado a conversas difíceis, né? Se as discussões fossem simples, né, elas não seriam rotuladas de conversas duras. Né? Muitas vezes falam, nossa, vou ter que ter uma conversa difícil ali com o ciclano, ou eu tive uma conversa difícil, a conversa foi dura e tal. Mas essas conversas, elas são fundamentais para o desenvolvimento da equipe, do funcionário e do líder. E é por isso que nós vamos falar aqui algumas dicas, ok? Como ter conversas difíceis? São 13 dicas que eu vou apresentar para vocês falando sobre como ter conversas difíceis. A primeira dica: saiba por que você considera difícil essa conversa. Por que é difícil esse feedback que você vai dar para o seu funcionário, para o seu par, para o membro da sua equipe? As perguntas que você deve fazer para criar uma base objetiva de discussão. Nós não falamos que o feedback ele precisa ser objetivo. Para ele ser objetivo, para ele ser específico, você precisa realmente elencar, classificar ali, enumerar os fatos que levam você a ter aquela conversa. As perguntas, algumas das perguntas que você deve fazer. Que resultado demanda melhoria? Que comportamento causa um determinado problema? Qual o impacto desse comportamento?
A expectativa foi transmitida com clareza? Ou seja, para você ter chegado àquele ponto de ter que apontar um aspecto de melhoria, você pensa o seguinte: anteriormente, a expectativa relacionada àquele desempenho, àquele comportamento foi transmitido com clareza? Talvez houve um erro, foi nesse processo de comunicação anterior. Onde está o déficit de desempenho? Fatos, considerar os fatos. O indivíduo entende o que se espera dele? Deixar as coisas claras. O feedback ele precisa ser claro. O indivíduo tomou uma decisão incorreta? O indivíduo foi treinado adequadamente? Ou seja, algumas perguntas que vão dar base para que você tenha uma discussão objetiva, com base em fatos. Segunda dica: decida se deseja realmente ter uma conversa difícil. Para que você tome essa decisão, vou ter uma conversa difícil ou não vou ter uma conversa difícil, você precisa pensar nas consequências se você não tiver aquela conversa difícil. Olha, se eu não tiver essa conversa difícil, provavelmente pode acontecer isso, isso e isso. Então, eu acredito que eu realmente preciso ter essa conversa. Mas por outro lado, se eu tiver essa conversa difícil, talvez nesse momento possa acontecer isso, isso e isso, que seja pior do que já está acontecendo. Pode ser também. E aí você pode pensar que não é o momento de ter aquela conversa. Lembra que nós falamos do feedback, da questão da oportunidade? Talvez não seja o momento oportuno, você precisa saber o momento oportuno. É claro que tem algumas conversas que você precisa resolver naquele momento e pronto, não tem como esperar, né? Independente do contexto, você precisa ter aquela conversa. Mas se não for esse caso, olha, e também pense o quanto a inação da liderança contribui para o resultado. Inação, gente, quer dizer a falta de ação. O quanto aquela sua passividade como líder está prejudicando os resultados da sua equipe, do seu setor, o seu resultado. Quer dizer, preciso ter essa conversa. Não dá mais para adiar. Terceira dica: entenda o objetivo da conversa. Olha, gente, como que isso tudo está relacionado lá à questão dos critérios que eu falei do feedback. Você precisa saber a questão da especificidade da conversa. Está relacionado. Olha, como numa operação militar, você deve definir suas metas antes de agir. Então, antes de começar a ter aquela conversa, você precisa pensar o seguinte: eu vou ter essa conversa porque eu estou tentando alcançar o quê? O que eu vou considerar um resultado bem-sucedido nessa conversa? É um comportamento que vai ser alterado? É um desempenho que vai ser mudado? O que é considerado um bom resultado para essa conversa? Qual que é o objetivo da conversa? Lembra que nós falamos sobre isso também na semana passada? Quando nós falamos a questão de conversas com os grupos? Que quando você vai conversar com os grupos, você precisa já deixar claro para o grupo aquilo que se espera daquela conversa que você está tendo com o grupo? Porque senão no final as pessoas podem falar assim: ah, mas era para fazer isso, eu não entendi. Então quer dizer a questão do resultado, que resultado que você espera? Porque esse resultado que você espera daquela conversa que você está pensando aqui no seu planejamento, você também vai falar o que você espera do outro. Qual atitude, qual mudança de comportamento ou de resultado. Olha como os nossos assuntos estão relacionados. Olha qual que é a dica 4. Seja empático. Seja empático. Nós falamos sobre empatia porque vocês vão precisar disso aqui
nesse feedback, nessas conversas difíceis. Quer dizer, a empatia ela vai ser essencial, pois ela ajuda a criar confiança entre as partes. Ou seja, você chama o funcionário para conversar, uma outra pessoa para conversar, você está ali expondo os fatos, sendo objetivo, sendo específico, tentando ser compatível, quer dizer, apresentando alguma coisa que realmente o outro perceba que é uma necessidade. Mas, passado esse momento que você expôs as suas necessidades, é o momento do outro expor as necessidades dele, as dificuldades dele. Então, nesse momento, você realmente precisa estar ali presente com todo o seu ser, ouvir e ver com todo o seu ser, tentando realmente compreender respeitosamente a expressão do outro, o que o outro tá trazendo ali, né? Se ele estiver justificando um determinado comportamento, né, um determinado resultado, você precisa realmente procurar entender, compreender esse colaborador, né? Sem esses julgamentos que nós somos tão tendenciosos. Então, pergunte-se como você, como líder também, contribuiu para determinada situação. Escolha as suas emoções. Olha que coisa. Cada pessoa e situação são únicas, nós sabemos. Nós falamos sobre autoconhecimento também, nós falamos lá sobre personalidade. Olha aqui, tudo relacionado. Nós vimos que as pessoas elas são singulares, específicas, questões hereditárias, questões de socialização que fizeram com que as pessoas fossem tão particulares, não é isso? E aí, nesse momento, você precisa entender também com quem você está conversando. Quem é aquela pessoa que você chamou para ter essa conversa difícil? Já que você sabe que você poderia ter essa mesma conversa com pessoas diferentes e as pessoas teriam reações diferentes, mas você está tendo uma conversa com aquela pessoa ali. Então, você precisa entender, né? Você precisa entender a pessoa para que você também possa escolher os melhores meios para transmitir aquela mensagem em relação até a essa questão emocional. Pense no estado emocional de que você precisa para conversar com aquela pessoa, para que seja uma conversa calma e produtiva. Comunicação não violenta. Conversas difíceis, gente, a comunicação não violenta, a conversa já é difícil. A comunicação tem que ser não violenta. Perceba que as emoções se manifestam não apenas nas suas palavras, mas também no seu tom de voz, na maneira como você se expressa não verbalmente, no seu rosto, no seu corpo. Quer dizer, quando nós estamos tendo uma conversa com o outro, principalmente uma conversa difícil, nós precisamos ficar atento que nós nos comunicamos verbalmente, falando por meio da mensagem falada, mas principalmente, gente, não verbalmente. Isso não é da minha cabeça. É verdade. Quer ver como que isso acontece? Estudos mostram que do que se aprende, apenas 20% é da mensagem verbal. O resto é não verbal e factual. Quando nós falamos não verbal, nós estamos falando da nossa expressão corporal. E quando nós estamos falando de mensagem factual, nós estamos falando da nossa entonação, da altura da nossa voz, da velocidade da nossa voz, de como nós falamos. As palavras são o conteúdo da mensagem e a postura, os gestos, a expressão e o tom de voz são o contexto no qual a mensagem está embutida. Juntos, eles formam o significado da comunicação. A comunicação corporal corresponde a 55% do total das formas como nos comunicamos. As palavras correspondem a 7% e o tom de voz 38%. Olha, gente, façam uma reflexão sobre isso. Quer dizer que
O que a gente fala corresponde somente a 7% da forma como nós nos comunicamos. O modo como a gente se posiciona em relação à nossa expressão corporal e ao nosso tom de voz é responsável por mais de 90% da nossa comunicação. Para você não ter dúvidas de como é importante você ficar atento à sua expressão facial e corporal no momento de uma conversa difícil, eu trouxe aqui mais um estudo. Olha, 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. Ou seja, no momento em que você está conversando com o outro, ele está mais atento, o cérebro está mais atento às suas expressões corporais do que aquilo que você está falando. Então, você está falando que está feliz e está com uma cara ruim e está chorando, o cérebro não vai entender que você está feliz. Ele vai entender que você está triste. Nós precisamos de alinhamento entre o que nós falamos e o que nós mostramos com o nosso corpo e com a nossa voz. 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual. 40% respondem melhor a estímulos visuais, ou seja, as pessoas entendem melhor quando o estímulo visual ele anda junto com as palavras que são expressas. Você sabia disso? Dica 6, gente. Saiba como iniciar a conversa. Nós não falamos da importância do tom da conversa, do tom de voz, nós falamos da importância do tom de voz, né? Aqui nós estamos falando, o tom da conversa é definido nos segundos iniciais do encontro. Quando nós falamos do tom da conversa, nós estamos sim nos relacionando a essa questão da comunicação. Como que você vai começar essa conversa? Já é julgando? Já é apontando erro? Já é com um tom agressivo, ansioso, nervoso? Ou vai ser uma conversa calma? O início já vai aí definir como que vai ser esse encontro, porque isso pode ser irreversível depois. Então é importantíssimo essa questão do planejamento e do lugar também, para que vocês tenham essa conversa. Quanto mais preparado você estiver para a conversa, mais suave ela fluirá. Porque, gente, se existe planejamento, se você já pensou em todas aquelas questões anteriores, né, para se preparar, se você já trouxe lá os relatórios, se você já está ali com as questões objetivas para apontar para o outro, então a tendência é que essa conversa flua melhor. É claro que o outro pode receber com agressividade, ele pode se sentir na defensiva ali, mas essas coisas elas podem ir, se você tentar aí, olha, manter esse tom ameno e calmo, isso pode ser revertido, porque a pessoa acaba se desarmando. Conheça o indivíduo. De novo, né, gente? Falando aqui, nós falamos lá em escolha as emoções. Você escolhe as emoções também de acordo com a pessoa que você tá ali falando. Aqui de novo, olha, vem falando especificamente, conheça o indivíduo. Como líder é importante que você conheça a sua equipe. E muitas vezes, olha que coisa, essas dicas elas vieram na revista Forbes. Olha o que fala esse conheça o indivíduo. Pode significar que você tenha que realmente saber um pouquinho da vida dessa pessoa. Se ele é casado, se ele tem filhos, como que é a vida dele. Quer dizer, demonstrar interesse pelos membros da equipe. Tratar aquela pessoa realmente como um indivíduo, como um ser humano e não somente como uma ferramenta para alcançar metas e produtividade. Fazer a pessoa se sentir humano, valorizado, importante. Então, conheça aquela pessoa. Para que você também possa escolher suas emoções lá e tentar desenvolver a empatia, você precisa conhecer essa pessoa. 8. Tenha uma postura de
parceria. Reflita sobre a sua atitude em relação à pessoa envolvida e à própria situação, pois a sua postura conduzirá seu comportamento e suas reações. Faça perguntas abertas e reserve julgamento final. Reserve julgamento para o final, até conhecer todos os fatos. Lembra da empatia? Ouvir, compreender respeitosamente. Durante a conversa, conduza um bate-papo, não um interrogatório. Mas por que você fez isso? Por que você não fez dessa forma? Lembre-se que vocês trabalham juntos. Estão em busca de uma solução, não são inimigos. Portanto, concentre-se e reflita. Pensa em como a pessoa se sente. Nós estamos falando de empatia de novo, né? Esteja acessível às pessoas. Olha que coisa, gente. O perfeito afasta as pessoas. Você já quis conversar com alguém, mas depois pensou assim, ah não, mas aquela pessoa não vai entender. Nossa, ela faz tudo tão certo. Ela está num nível tão acima, tão elevado, tem uma vida perfeita, o cargo é perfeito, o desempenho é perfeito. Essa pessoa, ela não é aqui do meu mundo. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Quer dizer, o perfeito, ele afasta as pessoas, porque todos nós, gente, temos tantos defeitos, não é? Tanta coisa para melhorar, que se você olha para uma pessoa que você acha que é perfeita, e não é essa pessoa. Essa pessoa, ela não vai conseguir entender isso que eu estou passando agora. Esteja acessível às pessoas. Dica 9. Seja consistente em sua liderança. Sabe o que isso significa? Que você deve ter os mesmos padrões de desempenho, de comportamento para todos os seus colaboradores, para todos os funcionários. Ah, fulano faz assim, tá ótimo. Fulano faz do mesmo jeito, não tá bom? Existe consistência? Consistência está relacionado a manter padrões, os mesmos padrões. Isso está relacionado à consistência, tá? Então, se você não tem padrão, quer dizer, para um pode uma coisa, para o outro pode outra, um eu julgo de um jeito, outro eu julgo de outro, então você não é consistente. Você não tem padrão. Você fala que é preciso ter ética e você age com falta de ética. Você tem consistência? Você segue um padrão? Você não segue um padrão. A consistência mantém o vigor de sua mensagem e estabelece sua reputação. Não altere os padrões para evitar uma conversa dura. Quer dizer, tá bom. Primeiro estava ruim. Aí quando você pensa que você tem que conversar, tá bom. Eu faço uma coisinha aqui, eu arrumo aqui. Não quero conversar não. Aí você está alterando para evitar. Não façamos isso, né? Use fatos. Gente, usar fatos é essencial. Porque quando você apresenta os fatos relacionados a comportamento, relacionados a desempenho, você evita as discordâncias. Porque, olha, tem um ditado que fala que contra fatos não há argumentos. Pode até haver alguns argumentos, sim, né? Só que quando você está mostrando ali no papel, então você está saindo da zona da subjetividade, mostrando objetividade, ok? Então, precisa definir. Então, você tratou com o outro, pensou naquelas questões sobre comportamento, treinamento, aquela primeira dica. Os fatos também aqui, gente, eles servem para você apresentar para a pessoa os pontos de melhoria, mas os fatos servem para você fazer um plano de ação com a pessoa. Eu quero que você melhore, mas, gente, a pessoa vai sair de lá pensando assim, mas como que eu vou fazer isso? Não, já faça o plano de ação com a pessoa. Já determina metas claras, mensuráveis, alcançáveis, o que realmente se espera. Então, esses objetivos que vocês vão definir juntos, eles representam uma imagem de sucesso que pode ajudar a determinar um caminho corretivo. Fazer o plano de ação junto com a pessoa. Turma, dica 11. Seja
positivo. Seja positivo, deixa o clima ali agradável para a conversa. Independente se o tópico é negativo, isso já basta, só o tópico ser negativo já basta. Defina um tom otimista e positivo para essa interação com o outro. Porque as abordagens negativas, gente, frequentemente elas são recebidas de forma defensiva, argumentativa, agressiva. E a sua tarefa de líder, não é apenas abordar o comportamento negativo. Olha o feedback que nós falamos. O feedback, ele reforça a qualidade e aponta pontos de melhoria para dar oportunidade para o aprendizado. Então, você precisa abrir um caminho de desenvolvimento com ferramentas e recursos para melhorar. É o que nós falamos. Você precisa montar um plano de ação com a pessoa. Não é a pessoa sair dali pensando o que eu vou fazer, como que eu vou melhorar, não tem jeito, eu não consigo. Então, faça da conversa um diálogo aberto, não uma apresentação unilateral, quer dizer, só eu falo, eu não escuto, não quero saber o seu ponto de vista. O objetivo é que as pessoas saiam motivadas para melhorar e não com medo. Ok, conversei, dei feedback, montamos o plano de ação. Acabou? Não. Conversa difícil, o feedback não acaba aí não. Precisa de um acompanhamento. Então, depois dessa conversa, né, tem que se aproximar das pessoas. Como que essa pessoa ficou? Por mais que você tenha considerado todas aquelas questões, né, da empatia, de como a pessoa se sentiu, considerou as emoções, usou argumentos objetivos, mas e daí? Porque as pessoas são diferentes, nós falamos isso. Qual que foi a reação dessa pessoa depois, nos outros dias? Como que você notou uma diferença em relação a pessoa ficou mais sozinha, mais isolada, ela tá meio triste, tá meio abatida, ou não, eu tô notando uma energia diferente, melhor, tal, positivo. E fazer o acompanhamento mesmo, reavaliando se o comportamento está mudando, se os resultados estão mudando. É acompanhar, gente. Esse é o papel do líder, gente. O papel do líder é orientar e acompanhar. Lembra do que nós falamos na pesquisa da semana passada? As pessoas que saem, 90% das pessoas que saem do emprego, em uma pesquisa que foi feita, relataram que saem por causa do chefe. Não é por causa do cargo, não é por causa da função, não é por causa da empresa, é por causa do chefe. E uma das coisas que as pessoas reclamaram é que os chefes delargam. Eles não delegam, eles delargam. Quer dizer, mando fazer, apresento uma atividade, um pedido e pronto. E a pessoa fica ali sozinha, não sabe se está certo, não tem acompanhamento nenhum. Então, gente, não esteja nessa estatística. Acompanhe. E por fim, preserve o relacionamento. O que eu falei? Essas dicas eu tirei lá da revista Forbes. E eu não sei se vocês conseguiram refletir e analisar muitas delas. Senão a maioria está muito centrado, gente, na questão dos relacionamentos. Como que essa construção de relacionamentos ela é importantíssima no dia a dia do líder, no dia a dia do desenvolvimento da equipe. Então, olha, um líder emocionalmente inteligente, ele deve estar atento para limitar qualquer dano a um relacionamento. Se não tomar cuidado, você pode destruir em minutos o que levou anos para construir. Não é assim, gente? A gente não fala, a confiança você leva anos para construir e em segundos você destrói. A pessoa faz alguma coisa que você não acredita mais, não confia mais. Não é assim? Então, a gente deve estar sempre atento a essas conversas que a gente tem e a evolução dessas conversas. Porque você teve uma conversa e você achou que estava tudo bem, mas depois saiu dali, na verdade, a pessoa ficou remoendo e aquela conversa que parecia que tinha sido boa, na verdade, depois virou um pesadelo para a pessoa. E você precisa sempre estar acompanhando e preservando esses relacionamentos para que você consiga reverter, para que a gente consiga reverter isso, né? Então, a coesão da equipe
ela é muito importante. E essa coesão realmente ela só é construída no dia a dia com esses relacionamentos que são fortalecidos. Então, como líder, gente, pensar em relacionamento é essencial. Não é besteira, é essencial. Se você quer ser líder, você vai trabalhar com pessoas, você precisa pensar nas pessoas, nas emoções das pessoas, nos relacionamentos, nos problemas, nas dificuldades, nos comportamentos, nos resultados, como que você está contribuindo para aquilo, como você contribui para o positivo, como que você contribui para o negativo, o que que você pode fazer para melhorar. E conversas difíceis precisa ter. Tem coragem, precisa ter. Chegamos ao final dessa unidade que nós falamos sobre liderança. Eu espero que vocês tenham acompanhado essas aulas. Quem não viu as aulas posteriores, vejam, gente. Fiz com tanto carinho e eu acho que vai ser muito bom para a vida prática, para a vida profissional de vocês, ok? Eu me coloco à disposição, desejo uma excelente semana para vocês e na próxima semana a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Até semana que vem.